Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Professor Nicolas aqui. Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, ao nosso assunto de filosofia. Esse que é o nosso último capítulo do livro de filosofia, tá? Capítulo 8, é justamente o período renascentista, tá? Um dos meus períodos favoritos dentro da filosofia, né? Filosofia moderna. E esse período renascentista ele vem logo após ali o período da filosofia medieval, que foi o que a gente viu na nossa última aula de filosofia, né? Com os pais da igreja, a patrística, a escolástica, os franciscanos, né? E toda aquela questão de tentar conciliar fé e razão, tá bom? Gente, ah, antes da gente entrar propriamente dito nesse tópico, nesse tema de período renascentista, eu queria fazer uma linha do tempo com vocês brevemente, para a gente relembrar algumas coisas, tá? Então, uh, o primeiro assunto que a gente estudou esse ano, tá, nesse ano de 2020, na nossa disciplina de filosofia, foi justamente os mitos e o teatro na Grécia Antiga, que era a forma como as pessoas encontravam de explicar, né, através dos mitos, fenômenos da natureza, a criação da vida do homem, de fenômenos cotidianos da natureza, como trovões, vendavais, a água, as florestas. Então, os mitos eram utilizados para explicar tudo isso. Com o tempo, a gente tem o surgimento dos filósofos pré-socráticos, que começam a duvidar dos mitos, que começam a achar os mitos insuficientes para satisfazer esses questionamentos, tá? Os mitos se tornam explicações insuficientes e esses filósofos pré-socráticos eles fazem o quê? Eles começam a buscar na própria natureza uma explicação, né, para o surgimento da vida, uma explicação para cada fenômeno, tá? Depois dos filósofos pré-socráticos a gente tem, né, a filosofia de Sócrates, né, onde ele traz algumas coisas bem interessantes para a gente, onde ele faz oposição a um outro grupo de filósofos conhecido como os sofistas, né, que não tinham como algumas características a falta de compromisso com a verdade, uma preocupação apenas em vencer os debates, né, através da oratória. Eles eram um grupo de pensadores e professores que trocavam seus ensinamentos por dinheiro. Então a preocupação deles maior era essa, né, financeira, e eles acabam se tornando os maiores opositores de Aristóteles, de Sócrates, uma vez que Sócrates ele tinha um compromisso com a verdade, a filosofia para ele era a busca pela verdade, tá? E aí depois de Sócrates a gente tem o seu discípulo Platão, né, que desenvolve a filosofia de seu mestre, né, e vai além, traz para a gente alguns conceitos muito interessantes como o conceito de mundo das ideias, né, o mundo real e o mundo ideal, dentre várias outras coisas. Depois de Platão, a gente tem finalmente Aristóteles com a sua filosofia, desenvolvendo um pouco também da filosofia de Platão, sendo o tutor, o mestre, né, de Alexandre o Grande, né, contribuindo ali de alguma forma, né, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento do período helenista, né, esse período de expansão macedônica, esse período de crescimento, né, e incremento cultural daquela época, tá? E aí após esse período helenista, a gente vai ter justamente ali a filosofia medieval, né, com os pais da igreja, com, né, toda aquela questão de tentar harmonizar a fé e a razão. Gente, se a gente for observar tudo isso, a gente tem uma alternância de períodos onde a humanidade ela abraça crenças, como eu posso dizer, menos científicas. Um exemplo disso são os mitos, né, na Grécia Antiga, né, são crenças que não possuem uma ciência aplicada, né? Era algo que as pessoas acreditavam que era compartilhado, que era passado de pai para filho. Então a história da filosofia ela se constitui em períodos assim. As pessoas abraçam crenças menos científicas e em seguida, né, um determinado grupo surge e começa a questionar isso e levanta, né, a possibilidade de abraçar algo que seja mais concreto, algo que seja mais tangível, mais científico, tá? Então existe essa alternância. Então a gente tem o mito
né, e o teatro na Grécia Antiga. A gente tem os pré-socráticos buscando algo mais tangível. Depois a gente tem Sócrates, que defende novamente, né, ali a metafísica e tudo mais. Platão também, e por aí vai. Só que aí a gente tem um grupo de filósofos pagãos, né, que não concebiam, né, essa possibilidade de se comunicar fé e razão. Então a gente tem depois, né, o período da patrística, essa tentativa de conciliar fé e razão, essa tentativa de cristianizar a filosofia, ou de trazer a filosofia para o cristianismo. E em seguida a gente vai ter aqui esse período da filosofia moderna com o Renascimento. Então, a gente vai usar aqui como parâmetro a filosofia medieval, tá? A gente vai usar aqui como parâmetro essa tentativa de harmonizar fé e razão. Por quê? Aqui no Renascimento vai ser o contrário, certo? Enquanto na filosofia medieval abraçaram a razão e tentaram conciliar com a fé, aqui na filosofia do Renascimento, desse período renascentista, a gente vai ter um abandono da fé, um abandono do cristianismo, um abandono de Deus e uma tentativa de colocar o homem como centro de todas as coisas, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse período do Renascimento ou período renascentista é onde ele se encontra na nossa linha do tempo, tá bom? Então ele foi um período de transição entre a Idade Média, certo? A Idade Média, lembre sempre, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os franciscanos, tá? Fé e razão. Foi um período de transição entre esse período e a Idade Moderna, tá? Então é meados ali do século XIV até o século XVI. O que é que tem de característico desse período? Como é que a gente identifica esse período? Então, grande ênfase nas artes, nas ciências e na filosofia. As artes elas passam a ser uma grande expressão do ser humano, tá? Você vai observar muitas obras de arte com o ser humano sendo o centro, tá? Um grande investimento nas ciências e na filosofia também, e uma ruptura gradual aí com as influências do cristianismo, tanto na política quanto na filosofia, né? E uma retomada dos pensadores gregos, né, no campo da filosofia, tá? Então é um período marcado também pelo um grande crescimento da urbanização e do comércio das cidades da época, tá? E pela crise, isso aqui é muito importante, pessoal, pela crise entre o Estado, certo? Entre o governo e a Igreja Católica. Por quê? Se a gente está tendo essa ruptura gradual com as influências do cristianismo, certo? Então é impossível que essa relação entre Estado e Igreja ela se mantenha amistosa, né? Existe uma crise entre essa relação, tá bom? Então vamos vendo aqui como é que foi esse período. Então, se eu tenho uma crise entre Igreja e Estado, se eu tenho um afastamento das influências do cristianismo, naturalmente eu tenho a fé deixando esse cenário e a razão voltando a ocupar o lugar central no pensamento, né? E aqui, ao contrário do período medieval da filosofia, onde se entendia que tanto fé quanto razão eram necessários, né, para o conhecimento, aqui na filosofia moderna, aqui no período renascentista, a razão é tida como a única capaz de permitir conhecimento de mundo, tá bom? E aí a gente tem outra coisa importante aqui. Por muito tempo a filosofia ela foi considerada, né, e tida como realmente a mãe de todas as ciências, né? Não existia essa divisão entre ciências naturais, ciências humanas, filosofia. Não existia. Era tudo filosofia. Tudo estava dentro do campo de estudo da filosofia. E aqui nesse período do Renascimento, a gente tem uma divisão entre a filosofia e as ciências, né, que as ciências elas acabam ficando conhecidas depois como o que hoje a gente conhece como ciências naturais, tá? E aí, esse período do Renascimento é marcado pela presença de grandes artistas. Lembra que eu falei da ênfase nas obras de arte? É justamente por conta disso aqui. Os artistas eles ganham um destaque muito grande. Então a gente tem Leonardo da Vinci, a gente tem Michelangelo, a gente tem a presença de grandes cientistas também, trazendo uma revolução científica como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, e grandes filósofos aí que vão estar atuando no campo da política, como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, tá? Se der tempo a gente entra um pouquinho aqui em Thomas Hobbes e em Rousseau. Mas vamos lá, vamos avançar. A gente chama de humanismo renascentista o fenômeno histórico que aconteceu aqui nesse período de colocar o ser humano como centro dos esforços intelectuais e espirituais nesse período renascentista, tá? Então,
Deus é escanteado aqui e o homem passa a ser o centro de todas as coisas. O centro da preocupação intelectual, espiritual, artística, política, tudo sem imaginar. Tá? O homem ele passa a ser o centro aqui. A gente pode chamar isso de humanismo renascentista ou antropocentrismo renascentista, tá bom? E aí tem alguns pensadores aqui importantes desse período, a gente vai ver alguns deles, tá? O primeiro que tem aqui pra gente é Petrarca, tá? Francisco Petrarca, viveu ali entre 1304 e 1374, tá? Era um pensador italiano, foi considerado um dos primeiros pensadores renascentistas, e ele era um dos que defendia muito essa ideia de colocar o ser humano no centro dos estudos de sua época, tá? Considerando o ser humano em seus múltiplos aspectos, né? Psicológico, espiritual, intelectual, político, social, por aí vai. Beleza? Então, Petrarca foi um dos primeiros renascentistas. Em seguida, a gente tem a figura do Pico della Mirandola, tá? Ele foi um pensador italiano também, e ele tem uma obra onde ele buscou identificar, certo? Ou melhor, argumentar o porquê que o ser humano ele é mais digno do que os outros seres, tá? É justamente esse termo em latim, hominis dignitate, que é a dignidade do homem, tá? Ele vai dizer o seguinte, para ele o homem é a grande criação do universo. Nós somos o verdadeiro e extraordinário milagre divino. E somos o grande milagre porque todas as outras criaturas já nascem com um destino traçado, tá? Então a argumentação do Pico é justamente essa. Nós somos superiores e nós temos uma dignidade superior aos outros seres, aos animais, porque nós, enquanto seres humanos, nós não nascemos com um destino traçado, enquanto os outros animais. Nós podemos nos transformar, nós podemos decidir o que nós vamos ser, né? Ele vai dizer isso aqui, ó, já o homem ele possui uma natureza não determinada que o permite construir-se, tá? Isso é interessante porque na filosofia contemporânea a gente vai ter alguns pensadores, alguns filósofos que vão afirmar justamente isso, como o Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que vão afirmar, por exemplo, a Simone de Beauvoir afirma que não se nasce mulher, se torna mulher, né? Isso abre muita brecha para a questão da ideologia de gênero, né? Quando você diz que uma mulher ela não nasce mulher, ela se torna ao longo da vida, ao longo da sua experiência. Claro que, biologicamente falando, nós sabemos que nós nascemos com sexos totalmente determinados, pré-definidos, tá? Mas aí dá pra gente fazer um link aqui entre o que Pico della Mirandola ele fala, né, sobre essa questão da dignidade e o que esses filósofos contemporâneos eles postulam sobre essa questão da ideologia de gênero, tá? Então, para ele, né, o homem é superior aos outros animais porque ele tem essa possibilidade de se reinventar, de decidir o que vai ser, de se desenvolver, enquanto os animais eles são o que são e eles seguem ali, né, o seu roteiro enquanto estão aqui e depois acabou-se, tá? Então, pelo fato do homem não possuir, né, uma natureza determinada, né, um destino traçado, né, ele acaba sendo superior aos outros seres na visão deste rapaz chamado Pico della Mirandola, tá? Vamos para frente. Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um cara muito inteligente. Até hoje ele é muito mal interpretado, tá bom, gente? Filósofo italiano, ficou muito conhecido pelo seu realismo político. Por quê? Até então, quando os filósofos e pensadores eles iam escrever algo sobre política, quando eles iam analisar algo dentro dessa esfera política, eles analisavam as coisas ideais, como deveria ser, o estado ideal. Tá? Lembra de Platão? A cidade ideal, o mundo das ideias. Pronto. Então era um costume dentro da filosofia analisar como as coisas deveriam ser. E o diferencial de Nicolau Maquiavel é que ele fez uma reflexão política muito profunda para sistemas políticos reais e não sistemas políticos ideais. Ele analisou as formas de governo que realmente existiam na sua época, valorizando, né, os sucessos, as glórias e condenando as falhas, tá bom? E aí a principal obra de Nicolau Maquiavel, né, a mais conhecida talvez, é justamente O Príncipe. E nessa obra ele escreveu como um governante, né, no caso o príncipe, como um governante, ele deve conquistar o poder, mas não só conquistar o poder.
o que ele deve fazer para manter esse poder em suas mãos, tá bom? E por isso ele acabou desvinculando a ética religiosa da ética política, certo? Ele definiu que o príncipe, né, o governante, seja o presidente, seja o imperador, enfim, ele deve ser amado pelo seu povo ou odiado pelo seu povo, né? Não importa se para manter o poder ele precisa ser odiado, enfim, que seja odiado, mas que mantenha o poder, né? Mas ele afirma que é sempre preferível que o governante ele seja amado pelo seu povo do que odiado, tá? Mas se for necessário, ele pode usar a violência, ele pode usar o terror para manter os seus súditos sobre controle, tá bom? E aí tem uma frase que o pessoal atribui muito a Nicolau Maquiavel, que é justamente aquela de que os fins justificam os meios, tá? Gente, pasmem, acreditem se quiserem, Nicolau Maquiavel nunca falou essa frase, ele nunca escreveu essa frase, tá? Isso é como se fosse uma interpretação do que ele deixou, uma interpretação daquilo que ele escreveu, tá? Quando ele fala aqui, se for necessário que o governante use violência e terror para manter o seu sob controle, ele pode usar isso, né? É melhor ele ser odiado do que perder o poder. Então o pessoal leu isso e sintetizou nessa frase, mas ele nunca escreveu isso, tá? Nunca saiu de seus punhos, de sua caneta ou de seus lábios essa frase de que os fins justificam os meios, tá bom? Mas, de certa forma, a gente consegue observar isso sim, né? Quando ele diz que, se for necessário, né, o governante pode usar a violência para se manter no poder, então, se manter no poder justifica a violência, né? O fim de se manter no poder justifica o meio implementado para isso, que é a violência, tá? E aí, a gente segue adiante nas análises que ele fazia, né, sobre a política, sobre os sistemas políticos de sua época. Ele vai dizer que existem dois fatores fundamentais, né, que contribuem para o sucesso de um governo. Esses fatores são a fortuna e a virtude, certo? Professor, fortuna de dinheiro? Não. Fortuna aqui tem um sentido totalmente diferente de dinheiro, tá, gente? No inglês é mais parecido, né? Faz mais sentido do que no português. No inglês é fortune, né? Troca o A pelo E, que tem um sentido de sorte. Tem um sentido de que aqui é justamente acontecimentos imprevisíveis, né? Coisas que você não esperava que acontecesse, coisas que estão fora do seu controle, que podem ajudar ou prejudicar um governante. Então, vamos pegar um exemplo de fortuna aqui no Brasil, tá? Um exemplo de fator imprevisível que pode ajudar ou prejudicar o governo. Coronavírus. Quem bexiga imaginava que nesse ano, né, a gente ia passar por tudo isso? Então foi um acontecimento imprevisível que acabou prejudicando, né, não só o país, mas o mundo como um todo. Então isso é um exemplo de fortuna, né, um dos fatores que podem, né, contribuir para o sucesso ou insucesso de um governo, tá? E o segundo fator, né, que pode contribuir para um sucesso de um governo é a virtude. O que é a virtude? É a capacidade de manter o controle diante da fortuna. É a capacidade de manter o controle quando algo de errado acontece, quando algo desastroso acontece. É a capacidade de gerenciar a crise. É justamente a virtude. Então são os dois fatores, segundo Nicolau Maquiavel, que contribuem para o sucesso de um governo. As coisas inesperadas que acontecem, os acontecimentos imprevisíveis que podem ajudar ou prejudicar, e a capacidade que o governante tem de lidar com essas coisas, tá bom? É a capacidade de administrar essas coisas. Beleza, gente? E aí tem um outro rapaz aqui muito interessante, que é o Leonardo da Vinci, um homem que era tudo, né? Foi o italiano que mais representou o movimento renascentista. Se vocês prestarem atenção aqui nessa imagem dele, tem a mesma imagem que estava no comecinho do capítulo, que é uma obra dele intitulada O Homem Vitruviano, certo? Representa muito bem essa ideia de colocar o homem no centro de todas as coisas, tá? Leonardo da Vinci foi pintor, arquiteto, anatomista, escultor, matemático, inventor, músico e algumas outras coisas também, né? Engenheiro, enfim, era um cara multi-habilidades, multitarefas, multi-competências, tá? É considerado um dos maiores gênios da humanidade, e ele acreditava que a natureza ela possui uma ordem puramente matemática, né? E que o ser humano está na ordem mecanicista de toda a natureza, tá? E aí ele enxergava que o conhecimento sensível era uma fonte de grande aprendizado aos seres humanos. Isso aqui é um debate muito interessante dentro da filosofia, gente. Quando a gente fala sobre conhecimento,
né, quando a gente fala sobre processos de conhecimento, de desenvolvimento do conhecimento, sempre tem essa questão do conhecimento sensível, qual o papel que o conhecimento sensível ocupa. Da mesma forma que existe um debate sobre a fé e a razão no processo de conhecimento, existe esse debate sobre o conhecimento sensível também no processo de conhecimento. Inclusive, eu sempre cito esse exemplo, se não me engano foi o Daniel uma vez que mandou no WhatsApp aquela questão da mulher que, enfim, passou a vida inteira num lugar que era tudo cinza, nunca viu nenhuma cor, mas aprendeu sobre as cores, e um dia ela saiu desse quarto cinza e foi para a natureza e viu as cores de verdade. Então, será que ela aprendeu algo novo? Será que só a teoria é suficiente para ela aprender, ou ela precisava ver realmente, ter contato com isso, né? Usar o sensível, os sentidos? Então, Leonardo da Vinci ele enxergava que o conhecimento sensível era uma fonte de grande aprendizado para os seres humanos, tá? Passando Leonardo da Vinci, a gente tem esse outro rapaz aqui, o Giordano Bruno, que eu não sei se vocês vão lembrar disso aqui, gente. Eu não sei se vocês lembram de um caso que teve, que foi noticiado em vários jornais, de um estudante que botou uma estátua de Giordano Bruno no quarto. Várias anotações na parede do quarto, coisas tudo criptografada que ninguém entendia o que era, e sumiu. Deu um mal moído na época. Ele foi encontrado, eu não lembro bem qual foi o desfecho da história, mas ele foi encontrado. Enfim. Giordano Bruno ele foi um defensor da teoria de Copérnico do heliocentrismo, né, de que o Sol é quem está no meio aqui das coisas e os planetas é que giram em torno do Sol, tá? Eu acreditava que o universo é uno, ou seja, é um, mas que não é possível conhecer o universo integramente, uma vez que os seres humanos possuem limitações, né, e essas limitações só permitem que os seres humanos captem os efeitos, né, dessa unidade universal, né? Existe uma limitação aí, segundo Giordano Bruno, até onde o ser humano ele pode conhecer. E aí, dentro desse contexto de filosofia moderna, dentro desse contexto de renascimento, a gente tem o que a gente chama de revolução científica. Isso aqui foi um tópico que eu estava dando para o segundo e para o terceiro ano. Eu não vou trabalhar ele com vocês esse ano, mas certamente ano que vem sim. Que é justamente esse tópico de revolução científica. A gente tem um pensador chamado Karl Popper e tem um outro chamado Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn vai falar um pouco sobre a revolução científica, dizendo que a revolução científica acontece quando a gente tem uma quebra de paradigmas. Professor, o que é esse paradigma? É quando a gente tem algo que é tido como verdade e consenso entre os pensadores, os filósofos e estudiosos, e esse algo ele passa a não ser mais suficiente para responder os questionamentos e as dúvidas e aos problemas que vão surgindo. E aí a gente entra num estado de crise até que um novo paradigma surja e seja capaz de responder esses questionamentos. Um exemplo, Ptolomeu acreditava que a gente vivia num modelo geocêntrico, ou seja, tudo girava em torno da Terra. E Copérnico vai dizer que não, que as coisas giram em torno do Sol. Então a gente tem um exemplo de paradigmas aqui. Por muito tempo se acreditou que a Terra era o centro de tudo, até que surgiu um novo paradigma, né, e se mostrou mais eficaz e mais eficiente e que fazia mais sentido, que era, não, a Terra gira em torno do Sol, assim como os outros planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol. Tá? Então, a revolução científica seria justamente isso, uma substituição de paradigmas. Tá? Então, essa revolução científica no período renascentista, ela se inicia com a publicação de Copérnico, né, e vai até a publicação de Isaac Newton, tá bom? E as principais características, né, desse movimento da revolução científica é um rompimento com a física aristotélica, né, que estava válida ali por quase 1000 anos, né, e a substituição dessa teoria geocentrista de Ptolomeu pela heliocentrista de Nicolau Copérnico. É justamente essa substituição, né, essa quebra de paradigmas que eu falei para vocês, tá? E aí, Nicolau Copérnico, quem foi esse rapaz? Na obra dele, né, ele defendeu que a Terra é esférica, né? Ele defendeu que o movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo. Ele defendeu que a Terra gira em torno do próprio eixo e que o universo é muito mais vasto do que os antigos pensavam. Na época, isso aqui deu uma treta terrível, né? Ele falar que a Terra era esférica, né? Ele falar que a Terra girava em torno do próprio eixo, de que ela não era o centro do universo. Isso deu uma treta enorme, gente. Deu uma treta enorme. A gente tem um outro rapaz, né, que teve contribuições muito importantes para esse período, que é o Galileu Galilei. Né? Foi um grande inventor, desenvolveu alguns instrumentos muito importantes para as ciências, como a luneta, né? Depois aprimorou a luneta para o telescópio, né?
instrumentos fundamentais para estar observando ali os fenômenos celestes, né? Defendia o heliocentrismo de Copérnico, afirmava que o mundo está escrito em caráteres matemáticos, assim como Leonardo da Vinci defendia, e aí ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica e foi obrigado a desmentir todas as suas teorias e passar o resto da vida confinado no seu laboratório. Liga aí. E aí ele introduziu, né, foi o responsável por introduzir essa noção de método científico, né, que se baseava em dois tipos de experiências. Um intitulado As Sensatas Experiências, né, que são as experimentações que o cientista faz no mundo externo, certo? Para tentar, enfim, conseguir algum conhecimento, é o contato que o cientista tem com o mundo externo, e as necessárias demonstrações, que são as argumentações, né, partindo de uma hipótese e com base nesses experimentos, né, que vão fornecer as conclusões, tá? Então, de um lado a gente tem as experiências e do outro a gente tem uma argumentação com base nessas experiências, tá? Esse é o primeiro método científico aqui que foi introduzido por Galileu. Um outro rapaz muito importante para esse período da Revolução Científica, né, dentro do renascentismo, é Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton. Foi responsável por fundamentar as leis da mecânica clássica, né, com a sua obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, né, que é onde está lá as leis da gravitação universal e as famosas 3 leis de Newton. Tá? Ele aprimorou o telescópio de Galileu, descobriu a natureza das cores estudando a luz solar, né, que quando atravessa um prisma, né, e com auxílio de outros mecanismos, se decompõe nas demais cores. Não sei quantos de vocês conhecem aquela banda de rock muito famosa, né, clássica, Pink Floyd. O Pink Floyd, ele tem a capa de um dos seus discos é justamente, né, um feixe de luz branca atravessando um prisma, né, e um arco-íris saindo do outro lado, que é justamente esse experimento que o Isaac Newton fez, tá? E as teorias de Isaac Newton, elas entraram em vigor, né, e permaneceram ali até o século XX, quando Albert Einstein postulou a teoria da relatividade, que foi uma quebra de paradigma também, né, com relação a Newton, e acabou substituindo, tá? E aí, dentro do período do Renascimento, como a gente tem esse abandono da fé e de Deus e do cristianismo, e essa razão ocupando o centro juntamente com o homem, né, a gente tem o que a gente chama de racionalismo, né, que é esse movimento que surge aqui, ou a gente pode dizer que ressurge, tá? Quais são as características desse movimento, gente? A razão é superior às emoções e ao conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que passa de pai para filho, né, de que comer manga com leite e você morre, né? Então isso é um exemplo de conhecimento empírico, senso comum, tá? Então a razão é superior a isso. A matemática, ela se torna fundamental, né, para comprovar os resultados dos estudos dos pensadores modernos. A necessidade de estabelecer um método de pesquisa, né, que seja seguro e confiável para atingir o conhecimento verdadeiro é uma característica muito forte desse período também. Outra é que existem verdades indubitáveis, ou seja, verdades inquestionáveis, que devem ser reveladas através da investigação metódica. E a gente tem alguns representantes principais desse movimento, que é justamente o René Descartes e o Baruch Spinoza. Tá? René Descartes é um dos principais representantes do racionalismo, né, um francês, contribuiu para a formação do que a gente conhece como as ciências modernas, né, dando continuidade às ideias de Galileu e de Nicolau Copérnico. Foi o primeiro filósofo a propor um método de investigação seguro e confiável, e foi um grande entusiasta da metafísica. Né? A metafísica possui grande importância, né, nos métodos de investigação de Descartes, conhecido como método cartesiano, porque indica os temas que são relevantes para os estudos modernos. Né? E a metafísica acaba se tornando o fundamento de todas as outras ciências, né, como se fossem as raízes de uma árvore. Tá? A gente vê um pouco mais sobre metafísica em Aristóteles. E René Descartes ele retoma isso aí. Então, a metafísica é como se fosse as raízes dessa árvore, é o que sustenta todas as outras ciências. O tronco é a física, ou seja, é aquilo que a gente consegue alcançar. E os galhos são as demais ciências. Né? Então, tudo acaba sendo um resultado da metafísica. E aí, gente, nós temos aqui esse método cartesiano, né, que possui 4 regras, né, para se desenvolver. Eu acredito que só vai dar tempo de explanar isso aqui para vocês. Né? Já estamos encerrando nosso horário aqui. Mas a primeira regra é a regra da evidência. Então, o que é que essa regra postula para a gente? A gente só pode considerar verdadeiro aquilo que seja absolutamente evidente, ou seja, verdades indubitáveis, que não dá para questionar. Então, a gente pega verdades, enfim,
Por exemplo, todo homem é imortal, tá? Isso é uma verdade indubitável. Não existe nenhum homem imortal. Todo homem morre, todo homem passa por esse processo. Então isso seria uma verdade indubitável. A segunda regra é a regra da análise, ou seja, eu vou pegar um problema complexo e vou dividir ele em parcelas menores e eu vou examinar cada uma dessas parcelas de acordo com essa primeira regra da evidência, tá? Então é como se eu diminuísse, né, a coisa, como se eu desse um zoom para ver melhor cada parte. Eu vou analisando parte por parte ao invés de analisar o todo. É o que a gente chama de delimitar, né, nas ciências modernas, tá? A terceira regra é a regra da síntese, ou seja, ressaltar a importância de se ordenar os pensamentos, classificando eles do mais simples ao mais complexo, lembrando de organizar também aqueles que não possuem relação, né, de sucessão uns com os outros, tá? E a quarta regra é a regra de revisão e enumeração. Então, a gente vai revisar e enumerar todos os passos anteriores, a fim de ter certeza de que nada escapou ao estudo, e aí você volta para o começo e refaz isso daí, tá? Isso seria o método cartesiano, tá, gente? E aí, quando você chega na evidência desses fatos, você alcança o que Descartes chama de ato intuitivo, certo? E aí, existe uma diferença entre ato intuitivo, entre intuição e a dedução, tá? Porque a intuição ela é instantânea e completa, enquanto a dedução ela é fragmentada, tá bom, gente? E aí, esse tópico de dúvida metódica a gente continua na próxima aula, tá bom? A gente já concluiu nosso assunto de sociologia. Se não me engano, falta alguns tópicos só para concluir sociologia. Então a gente conclui tanto sociologia quanto filosofia depois, tá? Coisa muito importante, essa aula está sendo gravada, tá bom? Então se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema com algum tópico, alguma questão disso aqui, falem comigo no WhatsApp, tá bom, pessoal? Alguns de vocês têm vindo tirar dúvidas, tem sido muito produtivo, tem sido muito bom, né? A gente tem conseguido se ajudar. Então não passem por dúvidas sozinhos, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los, tá? E no mais é isso, gente. Fiquem tranquilos quanto à recuperação, quem for, vai estar tranquila, tá bom? Só vai cair lá coisas que a gente já viu, né? Estudem, claro, mas não tenham medo, tá? No mais, uma boa semana para vocês, um cheiro no coração e até a próxima, meu povo.